Vamos orar então? Deus, nós louvamos o teu nome por esse dia. Te louvamos porque podemos sentir que o Senhor está aqui. E a nossa vida, Senhor, está em tuas mãos. Tem todo o controle. O Senhor nunca perdeu o controle de nada. E hoje, meu Deus, nós queremos voltar ao Senhor, agradecer o teu nome, falar das maravilhas que o Senhor fez na nossa vida. Sabemos, meu Deus, que muitos que estamos aqui agora têm passado por lutas, têm passado por dificuldades, têm passado por momentos difíceis. Mas o Senhor, na tua palavra, disse que nós estaríamos passando por essas tempestades. Mas o Senhor também falou que o Senhor estaria conosco no meio da tempestade. E a tua presença é maior do que qualquer tempestade. O teu poder é maior do que qualquer tempestade. O Senhor pode livrar a gente da tempestade, mas o Senhor também pode nos livrar no meio da tempestade. Que os nossos olhos estejam voltados para Ti. Que não desviemos o nosso olhar de Ti, Senhor, para não afundarmos nas nossas angústias, nas nossas preocupações. Obrigado. Obrigado porque a Tua palavra, Senhor Deus, é aquilo que nos traz esperança. É isso que queremos trazer a memória, aquilo que nos dá esperança. Obrigado por teu amor, por tua graça. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Guarda a vida de cada um que está aqui, daqueles que ainda não estão. Guarda o pastor, da Marisa, onde eles estiverem, o André, a Aline e tantos outros irmãos nossos que não estão aqui. Muito obrigado por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 51, versículo 10. Diz assim: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova. Tanto a música quanto o versículo fala sobre uma mudança, vamos dizer, uma renovação. E essa renovação não é uma artificial, mas sim superficial. Não é superficial. Sabe quem foi que falou isso para a gente aqui? Porque depois de ter pecado, ele mudar a Eva e agora ele despertou, ele reconheceu o Senhor. E essa transformação que você está dizendo, não pode ser dúvida, ela precisa ser dita. Então, o que aconteceu? Tá? Quer encerrar? Quer? A gente começar a cantar? Senhor Jesus.
cantar aqui vai ser Porque Ele Vive, que fala sobre o tema principal da música, é o facto de Jesus estar vivo e ele ter prometido que voltava. Eu acredito que ele voltará, que ele está vivo e que não temos de ter medo porque Deus está conosco. Eu ia ler aqui um versículo de Apocalipse 20, para confirmar. Apocalipse 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: Vem. E quem ouve diga: Vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu acho que para mim combina com o tema do culto e da canção, porque fala sobre a ida de Deus, a escolha e o convite. E é isso. Obrigado e.
viver em Cristo, porque um dia esse livro vai voltar. Eu trouxe o versículo do Apocalipse 22:20, que fala: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, veio em breve. Amém. Vem em Senhor Jesus. Que fala que sim, Jesus irá voltar para a terra. E esse música fala assim, então, agora, eu vou dar licença. Pra ti quero viver, compartilhar.
que eles vão passar a mensagem para a gente hoje. Eu também queria agradecer a oportunidade de estarmos todos aqui, como vocês podem ver, o culto, todos os últimos cultos do mês está sendo feito pelos jovens, e é muito bom estar aqui. Um pouquinho emocionada, mas só quero agradecer por todo o apoio que a gente tem recebido, pela toda a ajuda e por tudo. Eu queria só pedir então o Rodrigo para orar pelas ofertas, agradecer as ofertas e sobre a mensagem pelo Henrique e Samuel. Obrigado, meu Deus, por quem ofertou, quem não ofertou também tem problema. Deus entende a educação de cada um. Muito obrigado a nós, os jovens, por respeitar todos os minutos, por quem ficou, por quem nos ajudou. Muito obrigado a todos que vieram para ouvir a mensagem que o Samuel vão falar. Espero que a mensagem toque em toda a gente, no coração de todos, de uma maneira que falar diferente, mas que toque, que ensina algo. Muito obrigado por terem vindo. Quero dar os últimos minutos do mês, são muito importantes para nós, os jovens. E é isso. Muito obrigado a todos. Vou ficar falando. Vocês perceberam que hoje o culto é dos jovens, então por isso que eu estou aqui com o Samuel. É isso aí. Os dois mais jovens da igreja estão aqui hoje. Quando uma pessoa chega numa igreja para pregar, vocês já viram como que é feito? O pastor local ou o dirigente local apresenta o pregador. Fala algumas características do pastor, estudou no seminário e tal, falou. Hoje eu queria falar sobre o Samuel. E acho que vale mais do que falar no seminário, do que falar sobre o que estudou, o que viveu. Vai falar que o Samuel ele é parceiro. Samuel gosto de conversar com o Samuel, porque vejo no Samuel aquele desejo que ele tem de aprender. Quando eu fui falar de Davi, eu estava lembrando que eu estava pensando na gente. Então, o Samuel, a gente vai perceber sempre tem alguma coisa assim, alguma coisa que me propõe, saber como fazer, uma sinceridade. Então, quem vai trazer um pouco da mensagem, nós vamos falar juntos. Ele vai iniciar, depois eu dou uma continuidade, mas quem vai estar falando para você não é um pastor, não é um teólogo, mas alguém que tem vivido isso na sua idade, na medida certa, ainda não passou por grandes crises na vida, mas vai passar, pode ter certeza. Exatamente, a presença dele. Mas então quem está trazendo a mensagem para vocês hoje, iniciando essa mensagem, falar um pouquinho do Samuel, é um jovem que tem estado com a gente desde o início, na verdade, dentro da casa dele. E ele leu junto comigo, nós falamos sobre esse tema muitas vezes, hoje falamos mais um pouco sobre isso. Ele falou comigo aquilo que ele estava, eu falei, fique à vontade, fale aquilo que Deus colocou no seu coração, de algum tema específico dentro desse texto. Nós vamos falar sobre Apocalipse, as músicas hoje, todas elas voltaram para até que ele venha, né? Falou, porque ele vive, eu creio em quê? Amanhã. Então, tudo relacionado, né? O Marcelo falou sobre a volta, a Mel também falou, então tudo está voltado para isso, falando da volta, é um tema. Se eu pudesse colocar um tema mais importante na Bíblia, tem vários, mas a volta de Jesus para mim é o mais importante, porque é o final de todas as coisas, né? É lá onde a gente precisa ter um carinho. Tá bem? Fique à vontade, eu estou aqui do teu lado e a gente vai dizer o que você quer ler. Bom, irmãos, hoje eu e o Henrique nós escolhemos um texto em Apocalipse, que é Apocalipse 22, que é do versículo 7 até o 17.
17. Som, teste, som. Som. 22 é daqui? Do 7 ao 17. Som, teste, som. 22. O último capítulo da Bíblia. Ei, som. Alô? Apocalipse 22, 7 a 17 diz: Jesus diz: Eu verei dentro em breve. Felizes que acreditam nas palavras proféticas desse livro. Eu, João, é que ouvi e vi todas essas coisas. Depois de ter ouvido e visto, caí aos pés dos anjos, mas que me mostraram para o adorar. Mas ele me disse: Não faça isso. Eu estou a serviço de Deus como tu e como os seus irmãos, os profetas, e como todos os que guardam as palavras desse livro. E é Deus que tu deves adorar. Depois, o anjo acrescentou: Não guardes em segredo as palavras proféticas desse livro, pois o momento da sua realização está para chegar. E aquele que é mau, continue a fazer o mal, e o que é pecador, continue a pecar. E que o bom continue a ser bom, e que o santo se santifique ainda mais. Mas atenção, eu virei muito em breve e trarei comigo a recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes são aqueles que purificam suas vestes para que nós tenhamos os direitos de comer o fruto da árvore da vida, de poder entrar pelas portas em sua cidade. Mas ficarão de fora todos aqueles que estão como os cães, os imorais, os assassinos, os adoradores dos falsos deuses, e todos os que mentem por palavras e obras. Eu, Jesus, enviarei o meu anjo para nos dizer tudo isso acerca das igrejas. Eu sou o rebento e descendente da família de Davi, a estrela brilhante da manhã. E que o Espírito e a esposa dizem: Vem, e aquele que ouve também diga: Vem. E quem tiver sede, que se aproxime e que possam querer beber a água da vida para receber a sua graça. E em todos esses versículos, eu escolhi principalmente o 9, o 10 e o 11. Por quê? Bom, no versículo 9, a gente consegue ver a frase que ele diz que João, depois de ter ouvido todas as revelações, ele se prostrou para adorar o anjo. E nesse momento, eu vi que nesse versículo, a gente tem, depois de ter ouvido isso, a cabeça dele ficou cheia e teve vários pensamentos. E isso mostra pra gente que ele ainda é humano e ele ainda tem essa tendência de precisar se apoiar em alguma coisa. Mas logo a seguir, o anjo ele diz para que não adore a ele, e que adorar sim ao Senhor, e que toda a glória disso tudo pertence a Deus e não ao homem. E isso lembra pra gente que muitas vezes a gente não põe Jesus sempre no centro da nossa vida, porque a gente acaba esquecendo os nossos problemas cotidianos, com o nosso trabalho, com os nossos afazeres. E a gente precisa lembrar que Jesus tem que ser o centro da nossa vida, porque essa é a nossa esperança. Afinal, a gente espera a vida dele. Esse não é todo o tema da nossa palavra de hoje. E no próximo versículo, uma coisa que parece um pouco confusa na hora de ler, eu pessoalmente pensei que foi confuso, foi que ele diz para que nós não possamos selar essas palavras, porque a gente tem que continuar dizendo isso para os outros, a gente tem que continuar alertando. O nosso trabalho como cristão, além de ser como Jesus, é poder espalhar a palavra para os outros. E também diz que o mal continue a ser mal, que o pecador continue a pecar, mas que o santo continue a ser santo e busque santificar mais. Isso é um pouco confuso, porque parece que está escrito que o mal continue a ser mal e que o pecador continue a pecar, mas isso não é bem o que realmente quer dizer nesse versículo. Ele quer dizer que quando Jesus vier, vai ser uma surpresa, a gente não sabe o dia, nem a hora, nem o lugar. E nesse momento, quem tiver a fazer o mal vai estar considerado como mal, porque vai ser tarde demais. Foi a escolha que ele fez e foi aquilo que essa pessoa decidiu fazer. Então, quando ele quer dizer que o mal vai continuar a ser mal, quer dizer que
essa foi a escolha que ele fez e ele não vai poder voltar atrás depois de ver a verdade. E quando o santo continua a ser santo, quer dizer que a pessoa que escolheu ser boa durante toda a vida, escolheu acreditar nas palavras de Deus, vai estar sendo recompensada por isso e vai continuar a ser santa. E isso vai lembrar que Jesus ele vai vir de repente e a gente precisa vigiar sempre. E também é dito numa parábola em Mateus 24 que é sobre a analogia do ladrão que invade a casa. A gente não sabe quando um ladrão vai invadir, porque se a gente soubesse, a gente ia preparar o dia e ficar pronto para naquele dia a gente focar toda a nossa atenção no ladrão, para que a gente peça que ele entre. Mas o problema é que a gente não sabe, e isso faz com que a gente tenha que ficar vigiando todo dia, porque no dia que a gente não estiver atento, ele vai chegar e ele vai conseguir entrar na nossa casa. Então isso liga diretamente com o que a gente tem que ter com a vida de Jesus. A gente não pode só ficar no dia do domingo, ficar todo certinho, falando que espera Deus vir, cantar nossos louvores, e depois na segunda-feira a gente ficar todo relaxado e voltar à nossa rotina normal. A gente tem sempre que ficar atento e sempre vigiando, porque Jesus pode voltar a qualquer momento, e nós temos que provar que a nossa escolha é a certa. Maravilha, não combinamos o que eu ia falar e o que ele ia falar. Eu estava planejando ele. A Bíblia é perfeita nisso. Mas eu queria fazer só colocar aqui 3 verdades que eu aprendo com esse texto, mas eu queria citar uma coisa. Ontem teve um jogo de futebol, né, irmão? O Flamengo foi campeão. Não vou falar de futebol, gente, por favor. E o povo estava ansioso esperando chegar a hora do jogo. Aí a minha pergunta, eu fiquei perguntando, será que eu tenho a mesma paixão? Pensando no dia da volta de Jesus, como essa torcida do Flamengo hoje, a Avenida Presidente Vargas do Rio de Janeiro, que vai estar tomado, porque é a maior torcida do mundo. Em 2019 aquilo ficou tomado. Aí você para ele e pergunta, isso aqui é Flamengo, isso aqui é minha vida, é a nação. Será que a gente fala com a mesma paixão, com a mesma alegria, como a gente fala na volta de Jesus? E eu fiquei me perguntando isso. É algo que a gente precisa pensar, como o Samuel falou, será que a gente está preparado? Eles estão torcendo, estão falando, estão vibrando por uma coisa efêmera. Chega na segunda-feira, volta ao trabalho, tudo normal, vai ter outro jogo na quarta-feira, e depois tem outro na outra semana, e depois tem outro campeonato, e assim vai. E nos campeonatos da vida nossa, como é que a gente está com relação à partida final? Eu queria compartilhar com vocês 3 verdades que eu aprendo nesse texto aqui. Alguém pode ler para mim o versículo 7, por favor, do 7 ao 17, o versículo 7. Quem pode ler bem alto? Fique em pé e leia bem alto o versículo 7, por favor. Versículo 7 do Apocalipse 22, versículo 7. Bem alto, forte, Mário. A sua voz eloquente. Este veio cedo, bem-aventurado aquele que guarda as palavras de profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, mostrei-me aos pés do anjo que nas mostrava para o adorar. Só o 7. Ah, Ok. Alguém tem na linguagem de hoje? Eu quero falar sobre um verbo. Lê para mim, por favor. Esse é o tempo de Jesus. Eu venho logo, felizes os que obedecem as palavras proféticas desse livro. Guardar e obedecer, tem o mesmo significado. É a primeira palavra que eu queria falar. No meu fala, felizes aqueles que obedecem. Então, quando a gente fala na volta de Jesus, a gente precisa falar o seguinte. Ele falou que quando o ladrão vem, a gente precisa estar o quê? Preparado. Qual é o preparo que está falando em obedecer a palavra aqui? Né? Colocar os cadeados, ficar de olho, ficar atento, obedecer as palavras que estão no livro,
que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela traz segurança para a gente. Ela traz segurança quando você obedece ao que está ali. É como você comprar uma televisão linda, que LED, não sei quanto polegadas, tamanho e tal, e vai ligar sem olhar o manual dela. Você pode correr um sério risco de danificar. Mas quando você obedece ao fabricante, leu, ficou atento às coisas sem fazer atenção, como usar, onde colocar, a forma que você vai fazer, você tem o quê? Segurança. Por quê? O fabricante te dá garantia. Quando a gente obedece, a gente tem garantia. Essa garantia traz o que para a gente? O que traz no seu coração? Você gastou 5 mil euros na televisão, mas fez tudo que o fabricante mandou. Ele te dá uma garantia. Então você tem? O quê? Não, tem garantia, mas o que traz no seu coração? Paz. Por quê? Gastei 5 mil. Fiz como o fabricante falou. Ele me dá a garantia. Então eu descanso, eu tenho paz. Porque se der alguma coisa errada, tem alguém que me garante. Não é o que Jesus fala? Eu estarei com vocês. Não temo. Não temo. Dias ruins vão vir. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu sou o que dou a garantia. Mas você tem a sua parte no processo. Qual é a parte? Obedecer as palavras que estão aqui. Muitas vezes a gente quer ter o resultado. Você já viu aquela pessoa que chega no balcão para exigir a garantia? E ela não fez o que era para fazer. E ela chega lá e fala assim: eu comprei aquilo, você disse que tinha garantia. E eu falou assim: a senhora ligou no 220, 110? Não sei. Eu não sei o que eu fiz, mas eu quero garantia. É aquela pessoa que vai chegar no dia final e fala assim: o senhor disse que estaria comigo no dia final e eu estou aqui, apartado de mim, maldito, para o fogo eterno. Mas você fez o que eu disse, você obedeceu as palavras desse livro, ao manual que eu deixei com vocês, para vocês poderem ter essa garantia, ter essa certeza, ter essa tranquilidade, a paz de poder chegar no dia final e você falar assim: eu fiz a minha parte. Não somos nós que damos a garantia, mas quando você faz a sua parte, as coisas mudam, você tem tranquilidade. Coisa terrível quando alguém faz diferente do que era para fazer e depois quer ter o resultado final, quer ter o bem de volta, quer ter o valor daquilo. Não dá. Aí é como diz o ditado: não adianta chorar, o leite derramar. Então o primeiro verbo que eu queria colocar é obedecer. Segundo, alguém que leia para mim o versículo 10. A Mel vai ler alto, porque está na linguagem de hoje, está subida para a gente. Versículo 10, bem alto, Mel. O outro continuou: não faça segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. Está perto. Olha que interessante. Não basta, falando de vida cristã, não basta você obedecer ao que está ali. Existe um mandato de Deus para nós, não é? Ide, pregai o evangelho a quem? Toda criatura. Não faça segredo. João ouviu aquilo dali. João, ele poderia muito bem ter ouvido. Ele ficou embasbacado com aquela situação. Disse que o joelho dele começou a tremer. E todas as passagens bíblicas em que alguém se depara com a glória de Deus, a presença de Deus, todos eles pareciam que iam morrer. Isaías, no capítulo 6, quando a glória de Deus enche o templo de Deus, disse: ai de mim que vou perecer. Por quê? O pecado e a santidade. Quando não tem como, usar aquela época lá atrás, quando segurou a arca, quando foram atravessar o rio, ele segurou a arca pensando que ele tinha poder sobre a arca. Morreu fulminado. Por quê? Pecado e santidade de Deus. Né? Então, o próprio João, quando ele ouve essas coisas, ele treme. Mas é falado para ele que não faça segredo das palavras que você está lendo aqui. Fale do que Deus tem feito na sua vida. Toda vez que nós contamos para alguém aquilo que Deus fez na nossa vida, além de nós sermos abençoados,
outras pessoas também começam a lembrar das promessas que foram feitas e que Deus vai fazer. Só que tem pessoas que passam uma vida toda contando experiência para os outros. Eu, durante muito tempo na minha vida, muito tempo, vivi próximo de pastores, a minha mãe era uma mulher de oração, e eu, durante muito tempo, quando alguém falava, conta alguma coisa que Deus fez na minha mãe, Deus fez na vida de fulano, não tinha experiência com Deus. E nós, pergunta que eu deixo aqui, qual tem sido a sua experiência com Deus? Tem algo para você contar? Porque quando há um encontro nosso com Deus, como João aconteceu ali dele cair por terra, tudo na vida muda. Vocês lembram como é que João era chamado quando Jesus chamou ele para ser discípulo? João, filho do trovão. Era aquele camarada que era impossível. Ele, Pedro, o irmão dele, era tudo. E João depois foi chamado de o apóstolo do amor. João, o apóstolo do amor. Houve uma mudança. Pedro era aquele jeitão dele, todo intempestivo, cortou a orelha, desmontado. E Senhor, se o Senhor for para a morte, eu vou morrer junto. Chegou na hora. Pedro gritou: covarde. Negou 3 vezes. E quando Jesus toma o coração, o Espírito Santo vem, faz uma transformação de dentro para fora. Ele diante do Sinédrio, todo mundo falando: agora você vai sair daqui, e acabou a história. Você falou até agora, a partir de agora não quero que você fale mais nada com ninguém. O que ele disse? Como eu posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido? A mudança, ela acontece. Aquilo que a gente fazia, a gente já não faz mais. Quando Samuel fala do que o mundo continue fazendo, o que tem mundo, ele não é uma ordem para ele continuar fazendo. Mas se ele continuar com as mesmas escolhas, qual vai ser o resultado? Não vai ser salvo. As escolhas dele. Então a gente precisa ficar atento. O que garante o nosso futuro são as nossas escolhas. Quem garante o céu para a gente não somos nós. A salvação vem pela graça, através da fé. Pela graça somos salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. Esse isto aqui está relacionado às duas coisas, tanto a graça quanto a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Mas nesse processo, Deus fala com a gente em diversos momentos do que nós devemos fazer. E aqui nesse capítulo, que é o último capítulo, que fala da volta de Jesus, todo joelho vai se dobrar diante dele, toda língua confessará. A gente vê aqui, não faz segredo disso. Você já falou para alguém no seu trabalho, na sua escola: Jesus vai voltar? Jesus está voltando? Você está preparado? Aquele dia, esses dias eu falei para a pessoa que eu vou no carro, e eu usei a expressão com carinho. Eu perguntei assim: escuta, você acredita em Deus? Não acredito. E no final de tudo, o que você acha que vai acontecer? Ele está, né? Isso sim, eu também. Mas tem algo além disso. Aí eu pude falar, falei do que é importante de ter aquele carinho para poder adiante do reino de Efraim. E aqui nós vemos 3 verbos: obedecer, fazer, né? Não fazer segredo. Aqui é negativo, mas é faça essa palavra conhecida, fale do amor de Deus a outras pessoas. E a terceira coisa: lavar as suas vestes. Quem aqui ainda não lavou roupa suja em casa? Estou falando de roupa não. Estou falando de roupa não, de vestido não. O termo que a gente usa, lavar roupa suja se lava em casa. Ruídos, situações difíceis, coisas que acontecem, a gente vai para cá, vamos resolver. Só que tem gente que você sabe que tenta resolver em qualquer lugar. Né? Tenta resolver em qualquer lugar. E a gente observa, quando a palavra de Deus diz assim: lave as suas roupas. O que a gente entende disso de lavar as roupas, hein? Qual a palavra que está diretamente vinculada a isso? Você
usou de lavar a roupa com santidade, santificação, sem a qual nós não veremos a Deus. Essa santificação é que é o processo. Lavar a roupa significa, quantos aqui tem uma roupa de 5 anos e só lavou uma vez? Sem ser eu. Quantos? Roupa a gente precisa lavar. Usou? Tem que lavar. Alguém aqui não peca? Será que a gente consegue fazer uma conta rápida? Às vezes a gente pega por dia. Vamos botar por baixo aí o quê? Quem aqui pega 5 vezes por dia? Mais? É mais? 7 vezes 7? Se a gente for fazer uma conta, por dia, aí eu pergunto a você assim, quantas vezes você pede perdão? A gente peca no varejo, né? Mas pede perdão no atacado. Senhor, perdoa todos os meus pecados de hoje, né? Bota tudo no saquinho. E Davi, quando a Dana falou aqui sobre o Salmo 51, o Davi tinha uma coisa especial. Ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus justamente por isso. O Davi lavava a roupa dele de uma forma muito especial. Ele não se poupava, ele não passava a mão na cabeça dele. Normalmente a gente faz isso com a gente, né? É muito fácil a gente transferir os erros para os outros. É muito fácil. É a parte mais fácil que tem, que é transferir erro. E isso não é da agora não, tá? No Éden foi assim. Eva, o que você fez? Eu, a serpente que me introduziu. E você, Adão? Foi a mulher que tu me deste. Tudo transferido, responsabilidade para Deus até hoje. E o homem ficou craque nisso, né? Transferir responsabilidade para o outro. E muitas vezes nós precisamos parar um pouquinho e fazer como Davi. Davi falou o quê? No versículo 10? Cria em mim, Deus, um coração puro. E renova em mim o espírito reto. Torna a dar-me a alegria da sua salvação. E me sustenta com o espírito voluntário. Esse lavar de roupa aí é algo de extrema importância na vida do cristão. É quando você chega aqui na igreja e às vezes o coração está triste porque alguém te fez algo. É interessante que a gente lava a roupa suja e às vezes não fala de alguém. Mas o coração da gente está triste e não deixa meu coração ficar assim, não. A gente não usa muito essa expressão, lava meu coração, a gente canta muito isso, né? Lava meu coração, a minha mente. Esse lavar as roupas aqui é justamente isso. A cada dia vai purificando, vai tirando aquilo. Agora, não faça dessa forma assim, não. Vou pecar hoje, vou me libertar. Amanhã, o mesmo erro que você cometeu, você vai lá e faz ele de novo. O apóstolo Paulo fala e comanda: posso continuar pecando para que a graça de Deus aumente sobre a minha vida? E ele mesmo responde, no mesmo versículo: lógico. Não posso continuar pecando. Eu tenho que viver uma vida seguinte. Se Deus fez isso por mim, eu tenho que valorizar aquilo que Deus fez. Mas o lavar as vestes é justamente a cada dia. Senhor, gosto muito de dar exemplos a respeito disso. Quando a gente deixa passar uma oportunidade, sabe aquela coisinha que vem da luz? Você não falou comigo hoje. Você não tirou um tempinho para orar hoje, para falar comigo. Eu estou aguardando o nosso encontro. E a gente, por algum motivo, até legítimo, fala: estou com sono, eu tenho prova amanhã, eu tenho trabalho, eu tenho coisas para fazer, e você tapa o ouvido e vai. Não tem aquele encontro, não tem aquele momento. O dia seguinte não é mais difícil de encaixar de novo, de voltar ao que era. Fica sempre aquela dificuldade. Sabe por quê? Porque nós temos um acusador. Que primeiro ele induz a você o erro, depois que você erra, ele aponta para você assim: estava cansado, você tem trabalho de novo. Depois você faz isso. A estratégia de Satanás hoje mudou muito. De acordo com os tempos, ele vai mudando. Antes ele fazia questão de tirar pessoas de dentro da igreja. Hoje, sabe o que ele faz? Deixa a pessoa lá dentro, mas diz assim para ela: deixa para mim. Ora,
tem pena do seu irmão? Tudo para deixar para frente. Mas nós lemos aqui uma coisa que é muito importante. Jesus volta. E vai voltar no momento que nós não. Alô? André, vou falar. Jesus vai voltar. E na hora que você estiver ali pensando assim, puxa vida, não fiz, estou deixando para lá, isso vai te dar uma alegria do seguinte. Isso tira a alegria do seguinte. Davi fala, eu coloco a data do dia da tua salvação. Não deixa para amanhã para pedir perdão. Não deixa para amanhã para falar com alguém que você ama. Não deixa para amanhã, Satanás sabe disso. Ele quer colocar as pessoas assim. Procrastinação hoje tem sido um mal terrível. No trabalho, aí posso fazer isso amanhã. No estudo, eu posso estudar um pouquinho amanhã, hoje está assim, e depois ele vem para perturbar o seu vida. A palavra de Deus diz, apressa-te, faça já, não deixe para amanhã. Primeiro, obedecer quando um pai fala com o filho é para quando? Obedecer amanhã, depois de amanhã? Agora. Né? É para agora. Depois, não guarde só para você isso. É para agora. É falar hoje. Deus falou para guardar, mas eu vou esperar um tempinho para poder falar. E terceiro, lave as roupas, peça perdão, mude, transforme a sua mente. Renove a sua mente através da palavra, através da sua vida com Deus, do relacionamento com Deus. Eu desejo muito que a nossa igreja tenha esse pensamento. Jesus está voltando. O que nós precisamos fazer? Samuel, fala alguma coisa do fechamento. O que você ouviu, o que você leu? O que eu li, eu percebi que esse versículo, ele chega até a dar um pouco de medo, né? Porque ele fala que Jesus vai vir e as suas escolhas vão ser o que vai determinar o seu destino. E isso é um apelo para a gente pensar. É verdade. Se a gente está fazendo certo, se a gente está fazendo o suficiente. Porque a gente tem que imaginar, se Jesus vier agora, eu vou ser salvo, eu vou estar fazendo alguma coisa que me salvaria, que me provaria que eu sou um cristão. E que a vida de Jesus não nos assuste, mas que possa ser um bom lembrete que acorde nosso coração e que se lembre que a gente esteja sempre vigiando e que essa escolha vai fazer com que a sua chegada não seja uma coisa ruim, mas sim uma coisa boa. O cristão, ele vive com medo da volta de Jesus. Não, ele vê isso como ele está ansioso para a vida dele. Ele está feliz, ele espera, ele aguarda. Não é o que a gente faz que vai mudar, mas é o que Jesus já fez é que muda o meu comportamento. Tem lugares onde você vai que diz que você só vai ser salvo se você der, se você ajudar, se você fizer, se você fizer, muda você. A salvação, ela é um ato. Aquele ladrão na cruz do lado de Jesus lá que fala com Nicodemos, que diz o detalhe do teu reino, o que foi que aquele ladrão fez na vida? Teve tempo de fazer boas obras. Não é boas obras que salvam. As boas obras, elas são fruto daquilo que Jesus já fez. Então, a vida de Jesus deve trazer para a gente essa coisa muito séria. Mas não é aquele desejo que Jesus volte, mas um desejo passivo. É um desejo trabalhando, obedecendo, falando para outras pessoas e lavando a nossa roupa. O tempo todo em atividade. Só salvo quando eu volto logo para acabar com tudo. Eu estou salvo e os outros que se virem. Não. Nós temos um compromisso. Se eu sei que Jesus morreu na cruz por todos nós, e tem pessoas que ainda não ouviram isso, é a nossa missão. Olha, Jesus morreu por mim e por você. Você sabe que ele vai voltar? Ah, mas eu não entendo muito bem, eu não sei bem o que eu sei.
Jesus vai voltar e você precisa estar preparado. E a minha pergunta aqui hoje é: estão preparados para a volta de Jesus? Se Jesus voltasse agora, um minuto, agora, Jesus voltasse, as suas escolhas, como tem sido as suas escolhas? Como tem sido a sua vida diante de um presente tão grande da televisão, tão grande, cara, impagável, Jesus te deu? O que você tem feito? Quais têm sido as suas escolhas diante disso? Tem sido grato a Ele? Tem vivido uma vida que agrade ao Senhor? Ele vai voltar. É a verdade absoluta da palavra de Deus. Jesus voltará. Assim como viste subir, quando ele veio aqui como homem e ascendeu ao céu, assim vocês vão ver ele voltando. E nesse dia, vai ser um dia, para muitos, um dia maravilhoso, mas para muitos mais, como a palavra de Deus diz, vai ser dia de desespero. Desespero. Que nós possamos refletir nisso. Jesus voltará. Vamos cantar até que ele venha? Jesus voltará. Então nós vamos cantar e vamos cantar bem forte. Vamos chegar na parte do Jesus voltará, nós vamos dar aquele brado. Vamos lá, vamos louvar o Senhor com alegria. Hoje uma vírgula, mas acho que todo mundo já sabe, a gente vai ficar hoje à tarde aqui ensaiando. Temos o nosso culto de Natal no dia 21, mas o período de advento desde o dia 7, né, menino? A partir da semana que vem, dia 7, já teremos quem aqui. Está bom. Dia 7, esperando ele vem a noite encarnado, ele está. Dia 21, o poder de propósito, ele permanece, ele envia, ó, ele envia. Presença permanente, ele permanece. Então, no dia 7, a gente já tem programação especial. E hoje a gente vai estar ensaiando à tarde para esse evento. Vamos lá? Compartilhar.
semana seja uma semana abençoada. Obrigado, Dana. Obrigado, Manuel, por participaram com a gente aqui. Que alegria ver essa garotada toda aqui presente. Venha, Dana, para cá. É uma alegria. Essa turma vai chegar uma hora que não vai ter mais Bendica aqui, mais o Mário, mais o Bom, Fernando, e essa turma vai dar continuidade. A gente não sabe, daqui a pouco ali o pastor Davi. Vai? Ele declarista, então, é assim. A gente não conhece os caminhos de Deus, mas ele sabe que Deus faz coisas maravilhosas. Quem é que imaginava estar aqui hoje?